Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Sport. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, pela nossa querida TV Max, seguindo para o seu 6º ano com o Max Sport, a resenha raiz da televisão brasileira. Sempre oferecimento de RenTV, comprar para quem aluga é muito melhor, e de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. De imediato, vamos colocar os mosqueteiros na tela, os amigos do Mazela, você já vê Jorge Ramos, o ponto de equilíbrio do programa, Mário Silva, com uma bela camisa verde e branca, que eu não sei se é o time da Irlanda, se é o time da Escócia, se é o time de Portugal, e Carlos Borges, que foi eleito o bailarino da rodada depois do casamento de sábado que ele foi com Dona Elizabeth. Depois disso, primeiro boa noite é seu, Jorge Ramos. Muito boa noite a você, Ricardo Mazela, Mário, Borges e a todos que estão ligados aqui no nosso Max Sport. Olha, o meu destaque vai ficar para o belo jogo que eu vi. Tem um pouquinho, uns 3, 4 dias, 5 talvez, entre Botafogo e Palmeiras, porque foi um jogo espetacular, um jogo de 36 finalizações e um jogo em que os goleiros foram os destaques da partida. Então, se eles foram os destaques, o meu destaque é para esse jogo do Campeonato Brasileiro entre Botafogo e Palmeiras no Engenhão, Mazela. Líder e vice-líder, terceiro colocado, todo mundo vencendo, um sucesso absoluto na rodada de número 18. O boa noite é dele, com essa camisa misteriosa. Boa noite, seu Mário Silva. Boa noite, Ricardo Mazela, boa noite, Jorge Ramos, meu caro Carlos Borges, um abraço. Estão assistindo a dele na TV Max. A camisa é do Sporting. Olha lá, Esporte, olha lá, bonitinho, ó. Esporte, tá vendo? Do Sporting de Lisboa, né? Essa que é a camisa. Bom, meu destaque é que eu estou no aguardo que os dirigentes do Flamengo venham a se pronunciar, venham à boca de cena, como se dizia antigamente, para responder o que disse o Gabigol. Gabigol, ao ser entrevistado no final do jogo entre Flamengo 2 e Criciúma 1, um pênalti legítimo, bem marcado pelo árbitro, ele teria a direção que dizer, vem cá, quais são os acordos, os acertos que não foram cumpridos. A TV Globo vem repetindo isso todo dia. O Gabigol dizendo que os acordos não foram cumpridos. Nós estamos curiosos em saber que acordos foram esses. Boa noite. Aguardemos. Boa noite, Mário. Agora a vez dele. No sábado, sensacional. As informações chegadas com exclusividade que o salão de dança foi pequeno, como diria Deli Menezes, para muitas travoltadas. Boa noite, Carlos Borges. Dancei de tudo. Dancei DJ, dancei funk, dancei tudo. Um abraço ao nosso Rodrigo Marinho, que é irmão do nosso Ciro Marinho, o grande Rodrigo Marinho, que é o homem das carrapetas, dos grandes shows de grandes atores e cantores. Ele casou e está viajando para a Europa. Olha aqui, o Mário não sabe, o Landim já respondeu, pô. Aí num canal aí conhecido, já respondeu dizendo o seguinte, eu tenho um ano e eu quero que ele faça por onde fez até 2022, 2023 e 2024 ele não fez nada. Então ele tem um ano para resolver essa situação, fazendo um contrato de um ano. Aí ele vai, faz tudo bem esse contratozinho. Agora ele quer um contrato de 5 anos, eu estou dando um contrato de um ano com um aumento salarial espetacular para o Gabigol. Ele vem reclamar. E outra coisa, está me preocupando o Botafogo, hein? O goleiro defendendo muito, que nem o Lucas Perry, a defesa, o tal de baixo jogando o que não jogava, com aquele Alexander Barbosa, e o time sofrendo no segundo tempo e ganhando as partidas. Me preocupa o Botafogo, porque a história parece ser a mesma, hein? Um abraço para você, meu querido Ricardo Mazela. Começou a provocação, mas daqui a pouco vão responder para você, bonitão. Mas é a vez do Games. É Games. É com o meu querido irmão Paulo Bizarro, o marido da Dona Ilana. Bonjour, galera do E-Games! Nenhum resfriado ou dodóizinho vai impedir que a gente entregue para vocês o melhor programa e no ritmo das Olimpíadas com o Olympics Go Paris 2024, onde você vai nadar,
correr, esgrimar. Nesse período olímpico, o E-Games vai trazer para vocês todos os grandes clássicos com jogos olímpicos no mundo dos games, desde lá do Atari com Decathlon, aquele que testava a qualidade do seu controle, Hyper Olympics, jogos olímpicos da Konami, Mario e Sonic também se aventuraram nesse mundo olímpico, tudo isso para você aqui no E-Games. E no CBLOL, fase decisiva vem chegando, muita gente já classificada, mas tem uma galera disputando muito a quinta e a sexta vaga nos playoffs. Com 2 vitórias, a Vivo Kids voltou à liderança. A Pen Game acabou caindo com 2 derrotas consecutivas. Então ficou assim, Vivo Kids em primeiro, Pen Games em segundo, Loud na terceira posição, já classificado. Cabum Red Kennedy que vem com 6 vitórias consecutivas, arrebentando. Fluxo ainda com muita chance. Fúria que também veio furiosa nesse final de semana. E NTZ todos com chance. Eliminadas apenas a Liberty e a Loz, que teve uma campanha horrorosa. Semana que vem tem muito mais por aqui no Ritmo Olímpico. Beijo enorme. Tchau! Valeu, Paulinho! Aquele abraço para você, garoto! Tá todo felizinho, o Flamengo tá ganhando, mas não tá liderança ainda não. Mas ele também tá feliz, porque o Fluminense dele saiu da lanterninha, mas tá mal pra caramba ainda, mas precisa melhorar. Mas conseguiu vencer o jogo do último final de semana contra o Cuiabá, lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Raulzito, como é que estão as coisas? Que papo é esse? Diz pra gente. E aí, meus bodybuilders, chegamos! E vamos começar 1000 por hora, porque teve brasileiro se classificando para o Mr. Olímpia, mais um brasileiro, mas antes, quase que eu esqueço, finalmente, Mazelão, ganhamos uma, ainda estamos na situação chata, mas estou começando a me iludir com essas contratações novas, hein? O que vocês acham? E já que estamos felizes, vai rolar um pixzão aí, direto da conta do Mazela, do Max Sport, para todos os escoteiros aí. Vamos falar de fisiculturismo, senão vou ser mandado embora, vai dar ruim. E eu falei para vocês, coloca o vídeo aqui, esse aí é Guilherme Gualberto, eu falei para vocês que ele iria conseguir a classificação para o Mr. Olímpia, era questão de tempo, e tá aí, com o físico muito alinhado, muito bem condicionado, se classificou para o Mr. Olímpia esse final de semana, vencendo o Colômbia Pro. Então teremos mais um Men's Physique representando o Brasil, e olha, muito bem representado, o Brasil está muito bem nessa categoria, e vamos ver. E vamos falar agora de Ramon Queiroz, que está fazendo uma preparação diferente. Ele foi para os Estados Unidos continuar a preparação dele com nada mais, nada menos que Flex Lewis. É um cara, não só um treinador top, mas um atleta diferenciado, um cara que já treinou vários atletas tops, que estão no topo do fisiculturismo. E como vocês estão vendo aí, ele não foi para brincar, tá treinando pesado. Flex tá pegando pesado com o Ramon. Mas não é só sobre treinos, é sobre influência também. É bom frisar isso, que Ramon treinando com Flex, estando com Flex, a influência que o Flex tem para o fisiculturismo mundial é muito grande. E com certeza o nome do Ramon vai crescer ainda mais. E Ramon, ele quer calar muito os haters dele brasileiros, isso mesmo. Nós temos o poder de criticar nossos ídolos. Mas Ramon tá focado e eu tenho certeza que esse Mr. Olímpia, não sei, eu vou dar minha opinião, tá? Não sei se ele consegue conquistar o top 1, o título, porque Christmas Seed tá bem demais. Mas vai chegar próximo. No último, Chris já ficou meio abalado assim. Acredito que ele vai chegar bem próximo disso. E agora eu quero mostrar pra vocês mais uma curiosidade da musculação. Vocês sabem quem é Pablo Marçal. Quem não conhece Pablo Marçal? O cara que pilota o helicóptero melhor que o próprio piloto. Vamos dizer assim. Ele fez um projeto com o Rei Cariri, com o Renato Cariani, e ele começou o projeto assim. E olha como ele ficou após o projeto. 60 dias de projeto, olha como ele ficou. E é o que eu quero mostrar para vocês, eu quero frisar isso para vocês, que a musculação não é só puxar peso, não é só treinar,
não é só estética, mas é qualidade de vida, tá? Então, fica a minha dica aí, procure um profissional da área, entre na musculação e vamos ser felizes, vamos ter qualidade de vida, senhoras e senhores. E semana que vem tem mais fisiculturismo aqui no canal pioneiro do esporte que mais cresce no Brasil. Aquele abraço e até lá. Valeu, Raulzito! Um beijo para você e para Fernandinha. Isso aí, tá de Cabo Frio pro mundo. Valeu, Raulzito! Calma, garoto, vai dar tudo certo. É isso aí, vamos em frente. Olha, em vez dele, aquelas matérias especialíssimas, vai ouvir um cara do tempo do futebol de salão. Pô, o apelido do cara era Garrincha. Jogava pouco, né, Rogério Vilela? Fala, Mazela. Outra fera aqui. Esse aqui não tem nem quando escrever. Pra você ver, o apelido do cara é Álvaro Garrincha. Pô, o cara pra ter o apelido de Álvaro Garrincha, não dá pra ser nem vislumbrar o que esse cara fazia dentro da quadra. Alvin, conta um pouco da tua história, como é que você começou, como é que você vê o esporte hoje. Primeiro agradecer o convite aí do amigo Rogério, um abraço aí para todos. Eu comecei no Infanto, juvenil do Flamengo, e depois fui jogar na primeira divisão do Flamengo, e aí passei por vários clubes no Rio de Janeiro. Enfim, e o futebol de salão, por futsal, quer dizer, o futsal é oriundo do futebol de salão, certo? E com as mudanças de regra e tudo, é um esporte completamente diferente, é muito mais da força física. Na minha época, as quadras eram bem menores e dependia muito de qualidade, de técnica e habilidade. Hoje o esporte mudou totalmente, essa é a minha opinião. Assim, eu não gosto de fazer esse tipo de crítica aos atuais jogadores. Mas é evidente que naquela época, pela quadra ser menor, a solução do problema tinha que ser muito maior. Então, por isso que vocês tinham mais habilidade, talvez. Não é isso? Não, com certeza absoluta. Mas hoje, você não consegue jogar se você não tiver condição física. Na minha época, você não precisava de condição física para jogar, tá certo? Você precisava de condição técnica. E o esporte, apesar de ter mudado, tem jogadores fabulosos atualmente, e um pouco mais para trás, e fizeram e fazem sucesso com essa nova dimensão de quadra. Jogadores muito bons e muito habilidosos e espetaculares. Apenas houve uma mudança radical. Passagem no Palmeiras e passagem na seleção brasileira. Eu passei pela seleção brasileira. Na minha época não existia campeonato mundial, mas eu ganhei alguns títulos sul-americanos jogando pela seleção brasileira. E também tive a honra de jogar no Palmeiras, que foi um legado e um aprendizado maravilhoso, numa escola espetacular, com o timaço que existia o Palmeiras na época. Irmão, foi um prazer falar contigo. Sou seu admirador, desde jovem. E Mazela, para ter o apelido de Garrincha, é porque o homem não era fácil. Valeu, Rogerinho. Aquele abraço para você. Semana que vem tem mais. Nosso grande Rogério Vilela, craque do salão, craque do tênis, joga tudo que é esporte. Lembra até o nosso grande Jorge Ramos, que por onde passa, arrebenta. É isso aí. O que está faltando? O primeiro bloco ainda? Claro, você já sabe. Historiador, a história do futebol, pesquisador. Ele conta cada uma muito maneira, muito legal. Quem é? Sérgio Frias, nosso grande pesquisador e vascaíno. Fala, Serginho! Boa noite, Ricardo Mazella. Boa noite, bancada. Boa noite a todos os telespectadores do canal TV Max. Isso é história. Ponto. O Botafogo vem fazendo uma grande campanha no Brasileirão de 2024. No ano passado também foi muito bem. Quase chegou lá. No finalzinho decaiu. Mas em 1995 a conquista foi inesquecível para a galera alvinegra. O Botafogo jogava contra o Santos e na primeira partida da decisão venceram os paulistas por 2-1 no Maracanã. Gols de Wilson, Gotardo e Túlio, descontando para os santistas o Giovani. No jogo de volta no Pacaembu, bastava o empate para que o título viesse para o Rio de Janeiro. O Botafogo entrou em campo com Wagner no gol, Wilson Goiano na lateral direita, Wilson Gotardo,
Gonçalves na zaga e André Silva no setor esquerdo de defesa. No meio de campo, o Botafogo tinha Leandro Ávila, Jamir, Beto e Sérgio Manuel. Na frente, Donizete, Túlio Maravilha. Já o Santos, do goleiro Edinho, o filho do rei, tinha também no setor defensivo, na lateral direita, Marquinhos Capixaba, na zaga Ronaldo Marconato e Narciso, e na lateral esquerda, Marcos Adriano. O meio de campo santista tinha Carlinhos, Marcelo Passos, Jameli e Robert. Na frente, Camanducaia e Giovani. A equipe santista começou a partida arbitrada pelo Márcio Rezende de Freitas, quem se esquece. Começou a partida detonando, chutando de fora da área, uma tentativa com Marcelo Passos, também um lance com o Roger, mas o grande lance de perigo do primeiro tempo, o que deu em gol, foi exatamente a favor do Botafogo. Uma falta cobrada pelo lado esquerdo, a bola espirrou na área após uma cabeçada do Jami e sobrou para o Túlio, que estava levemente impedido, mas faturou e não tinha VAR, o gol valeu. Galera alvinegra ficou mais próxima de comemorar o título de 1995. Àquela altura, o Santos precisaria fazer 2 gols para reverter a situação. Na primeira etapa, o Santos tentou em algumas outras estocadas. Giovani perdeu um gol incrível. Frente a frente, depois da bola, frente a frente com a baliza, depois da bola já ter passado pelo goleiro Wagner. E a bola foi para fora. O Marcos Adriano também desperdiçou uma oportunidade, chutando para fora, à direita do goleiro Wagner. Antes um pouco, o Donizete havia perdido um gol pelo Botafogo, a chance do segundo gol numa defesa do Edinho. Com apenas 1 minuto do segundo tempo, num lançamento de Jameli, a bola chegou no setor direito para Marquinhos Capixaba, que dividiu, tocou com a mão na bola e ela sobrou para Marcelo Passos disparar a bomba na altura da pequena área, lado direito do ataque santista, empatando em 1-1. Dali por diante começou uma grande pressão santista. Primeiro foi Marcelo Passos, que teve uma chance cobrando falta e o Wagner foi buscar a bola no ângulo, espalmando para escanteio. Logo depois, Giovani, uma grande chance de gol também, fez a jogada pelo lado direito da área e chutou, mas para fora. Faltando 11 minutos para o jogo terminar, uma falta cobrada por Marcelo Passos do setor esquerdo, cabeçada de Camanducaia para gol e o juiz anulou. O gol foi legal, mas não tinha VAR, então não valeu. O Santos ainda teve uma grande oportunidade com o Giovani numa defesaça de Wagner, espalmando a escanteio. E o Botafogo uma última com Donizete arrancando pela esquerda e acertando a trave santista. No final, festa botafoguense. 1-1 no Pacaembu. O Botafogo do técnico Paulo Autuori se sagrava campeão brasileiro pela primeira vez, modelo criado em 1971 de Campeonatos Brasileiros, que o Botafogo já havia sido campeão da Taça Brasil de 1968. Mas aquele título se tornou histórico e de grande memória para todo o torcedor botafoguense. Será que esse ano vai ter bis? Vamos ver, vamos esperar. E você, que está acompanhando toda semana nossa resenha falando de futebol, lembre-se que isso é história. Ponto. Valeu, Serginho! Semana que vem tem mais. É isso aí, garoto. Muita história para contar. Bota meus mosqueteiros de volta, meu querido Mateuzinho. Matheus Pompeu com a gente hoje. O Rogério está abandonando a galera. O Matheus segurando. Mas como sempre, o Matheus fez tudo. Então agora divide com o Rogério. Agora o Rogerinho viajou. Mateuzinho voltou à atividade. Mas ganha bem para isso, então não pode reclamar de nada. Brincadeira, Matheus. Brincadeira. Olha só, na volta do primeiro bloco aí, para a gente encerrar a primeira parte, eu queria falar com vocês a respeito de uma notícia divulgada ontem, até para o nosso querido amigo Sérgio de Bocage, dizendo que ele tem uma fonte, um amigo que é muito ligado à FIFA, e dizendo que as datas de final da Libertadores esse ano serão após a disputa do Mundial, desse novo formato de Mundial Interclubes, Intercontinental, o nome que não dá. E o Fluminense deverá ser o representante brasileiro por ter sido o último campeão. O que você acha disso, Jorge? Caso se confirme, logicamente. Eu acho muito bom.
Eu acho que o Fluminense merece isso, né? Merece estar representando o Brasil, legítimo campeão da Libertadores, e a troca, né, de datas, o Fluminense tem nada a ver com isso. Então, acho que é um prêmio que o Fluminense merece, o seu torcedor, e eu concordo plenamente. Tomara que seja o Fluminense, tomara que se confirme essa possibilidade e que o Fluminense possa representar. Não está no bom momento, mas, inclusive, conseguiu, né, estancar aquela sessão ruim nessa última rodada. E eu acho que eu dou todo o apoio ao Fluminense, Mazela. Eu concordo com o Jorge. Eu acho que o Fluminense merece, já que não tem o campeão, não vai dar tempo para ter o campeão da Libertadores, então o Fluminense é o último campeão, merece estar presente. A minha preocupação, meu querido Ricardo Mazella, é que qual a data mesmo? A Libertadores é 30 de novembro, a final da Libertadores. Não, e a O do Mundial, eu não sei exatamente agora. Eu dei bobeira, eu confesso que de público dei bobeira, não anotei. Confiei na minha memória, a memória falhou. Mas é porque tem os jogos antes da semifinal da Sul-Americana, Libertadores, vai ter uma data FIFA entre as semifinais e a final, tem data FIFA, para depois jogarem a final. Então, isso fez um melê, um imbróglio, que, pô, o negócio tá complicado. Então, uma das soluções, Mário, seria o último campeão, por acaso, se for o Fluminense, disputar, e, enfim. Mas é interessante, né? Mesmo no bom momento, como o Jorge destacou, o Fluminense pode ter a chance de fazer uma campanha melhor da última final, que é o Fluminense, atual vice-campeão mundial. Vamos falar daqui a pouquinho, que o bloco está estourando? Não deixa o Borges falar, não. Não deixa o Borges falar. Tira ele, tira, Matheus, tira. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do Max Sport e o Borges vai tomar um remédio. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser. Bye, bye, lixo, bye, bye, lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye, bye, lixo, garante economia pra dona de casa. Bye, bye, lixo. Bye, bye, lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, e a segunda parte do nosso Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, Repeteco, meia-noite, analisando, discutindo, debatendo, informando tudo o que interessa a respeito do futebol do Rio, do Brasil e do mundo, pela nossa querida TV Max. Sempre juntos, há quase 6 anos. Perdeu algum programa, vai no YouTube, bota Max Sport, TV Max, tem todos os nossos programas ali. Meu querido Mateuzinho, bota na tela, rapaziada, sempre no oferecimento de Rede TV e de Bye Bye Lixo. O negócio é o seguinte, Jorge, que coisa, o futebol, cada gente pensa que já viu tudo, Jorge Ramos, e não vimos tudo no futebol, vide Flamengo e Criciúma no Maracanã. Não, é verdade, foi uma coisa, foi no estádio Mané Garrincha, em Brasília, né, o jogo. E foi realmente, pouca gente sabia da mudança da regra que aconteceu no ano passado, então tem mais ou menos um ano, e o árbitro marcou a penalidade porque a bola foi jogada para o campo e o jogador do Criciúma, o Barreto, né, jogador, inclusive já meio rodado, né, ele jogou propositalmente a bola, impedindo que o Everton Cebolinha arrematasse e, quem sabe, até fizesse o gol, ou não, né? A gente não sabe o que ia acontecer, mas a regra manda botar na marca do pênalti. Então, o árbitro agiu dentro da regra, o Flamengo não tem nada a ver com isso, e o Flamengo acabou vencendo com o gol da penalidade máxima que foi assinalada. Agora, é uma regra um tanto quanto polêmica, porque pode ser utilizada contra também umas situações que o jogador está entrando jogar a bola. Como foi uma atitude do jogador do Criciúma, aí, né, mas essa questão, ele tentou chutar a bola, eu acho que ele tentou chutar em cima da própria bola. O jogador não acerta pênalti, não acerta falta, mas conseguiu acertar a bola em movimento. É uma situação complicada. Ele é bom de sinuca, Jorginho.
Ele é bom de Pois sinuca. é bom de sinuca. Mas, Mazela, eu não concordo com essa regra, mas o Flamengo não tem nada a ver com isso e ela está em vigor e valeu. O Flamengo venceu a partida, apesar de não ter feito um bom jogo, mas o importante foi o resultado. Resultado de 2-1, o Flamengo está ali na busca pela liderança. Mário, você falou, comentou, o Borges vai falar daqui a pouquinho também. O Borges hoje está batendo seu recorde, hein, Mário? O Borges hoje está batendo seu recorde. Olha, ô Mazela, eu tinha certeza que estava na regra. Eu estava assistindo a partida através do pay-per-view, né? E quem estava narrando era o Luiz Carlos Júnior, narrador principal do Sport TV. E ele sabe torcer contra todo mundo, menos contra o Fluminense. Discordo do relator, mas tudo bem. Tá certo. Você pode discordar. Você tem direito a discordar. Agora, ele disse na hora que estava na regra. Ele, antes de consultar o Paulo César, o árbitro, que agora é o consultor, porque só tem um, todos foram defenestrados, ele disse, está na regra. Quer dizer, ele fez o dever de casa, coisa que os dirigentes do Criciúma não fizeram. Como bem disse o Jorge Ramos, o Flamengo não tem culpa. Eu me lembro de uma vez, Marcelo, há muitos anos atrás, quando o Tita chegou no Vasco da Gama, o Paulo Júnior até comentou isso comigo, a primeira coisa que ele tomou conhecimento era qual era o regulamento do campeonato que ele ia disputar. Como é que era o campeonato? Quando ele chegou no Vasco, isso é profissional. Se o jogador não faz isso, cabe a quem manda no negócio dizer aqui, ó, companheiro, em 23 a regra mudou, então não faça isso. Não comunicaram, babau. O Flamengo se deu bem, mas não por culpa do Flamengo. Agora, isso eu tinha certeza que estava certo, porque o Luiz Carlos Júnior vai torcer assim contra lá em Piraquara, isso na hora, é da regra. Parabéns, Luiz Carlos, parabéns. Ô Borges, você sabia da regra? Eu confesso a ignorância, até errei o nome do estádio, o Jorge, pronto, aqui é o Maracanã na cabeça, Flamengo na cabeça, aí acabei errando, mas foi no Mané Garrincha assim. Qual a sua visão? Porque muita gente falou, não, o árbitro deveria ter parado o jogo. Eu acho que já está tudo bem explicado. Porque o VAR, eu tenho uma informação que o VAR teria avisado segundos antes de que tem 2 bolas em campo e tal, mas aí o árbitro, a bola já estava praticamente quase dentro da grande área. Toda hora agora, no jogo do Vasco e Atlético Mineiro também, o Hulk, a bola veio para a grande área, uma outra bola, ele chutou a bola para fora. O jogo do Santos, na segunda-feira também pela Série B, a bola também veio para a grande área, uma bola que veio da linha de fundo, e o cara ia ainda fazer a cobrança de escanteio, o cara jogou a bola para fora da grande área. Olha, entendeu? Chutou a bola para fora. Isso é a coisa mais... Agora, sabe o que acontece, Borges e Marcelo? O cara quis ser mais malandro do que os malandros, né? Sabe o que acontece? Tem 2 detalhes importantes. Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Léo Pereira empurrou um jogador do Atlético Goianiense com a bola nas mãos do goleiro Rossi. Pênalti. Há muitos anos atrás, Marcelo, você era garoto, acho que só eu me lembro, talvez o Borges, tinha um juiz gaúcho chamado Agomar Martins. Ele marcou um pênalti, deu uma zebra dos diabos. Ele marcou um pênalti a favor do Flamengo, o Vasco, contra o Flamengo. Porque o Rondinelli a mesma coisa, chutou, empurrou o Roberto dentro da área, ele foi lá, Piper, deu uma confusão danada. É pênalti. Mesmo a jogada estando em outro lado, é pênalti. E aquilo era pênalti. Agora, o detalhe é que realmente o VAR avisou. Só que aí o juiz, o Paulo César, estou me respaldando o ex-juiz e a menina lá, Renata, lá de São Paulo. A bola, segundo ele, não atrapalhou, então ele deixou correr o jogo. Isso aí. Então, amigo, estava atrapalhando. Chorar na cama, que é lugar quente. Agora, os memes foram fantásticos. Tinha até isso é muito bom. Fantástico. Aliás, Jorge, os caras... Marcelo, desculpe. Os caras têm que entender que o que é brincadeira e o que é grosseria. Não, corre o risco de virar realmente uma arma. Uma moda, é isso aí. Pode entrar em moda e isso é perigoso, não é bom para o futebol.
Se a ideia ela tem um fundamento interessante, e ela tem até, só que precisa ser aperfeiçoada, né? Eu acho que ela não está, ela corre esse risco de acontecer e corre o risco também da interpretação, da arbitragem, o que eu acho que também é um problema sério. Eu estava vendo outro dia um árbitro chamado Marcelo de Lima Henriques, ele assumiu um erro que aconteceu há, sei lá, 10, 15 anos atrás, 10 a 15 anos, num gol que ele validou, um gol do Flamengo, que ele admitiu que foi completamente errado, né? Mas por que ele não falou isso na hora? Né? Agora não tem mais jeito, já aconteceu. 15 anos depois, então, 10 anos depois, Jorge, é mole, né? É mole. É mole. Então é o seguinte, a consciência dele provavelmente pesou. Outro lance que ficou polêmico também foi o pênalti no Arrascaeta, que acabou perdido, né? Foi o pênalti perdido. Foi. Que ele tocou, realmente tocou. Aí fica a história, tocou para cair, força para não cair, deixa o árbitro interpretar. Decidir, porque aquilo ali é interpretativo. Agora, a bola entrou, não entrou, tudo bem. Estava dentro ou fora da área, tudo bem. O lance gritante. O lance gritante. O lance gritante. O cara deu um soco na bola dentro da área, o juiz não viu, malandro. Foi pênalti. Agora, interpretativo, mas o critério em arbitragem, infelizmente, eu me lembro do meu amigo do nós todos, o grande Loureiro Neto, numa dessas resenhas da vida, ele dizendo, ano que vem nós vamos estar aqui discutindo calendário e critério de arbitragem. É a mesma coisa. Anos se passaram, nosso Loureiro já foi embora, lamentavelmente, e nós continuamos discutindo. O VAR é uma ferramenta. Se você não sabe usar uma ferramenta, você se machuca com essa ferramenta. O VAR, por exemplo, em outros países, outros campeonatos na Europa, ele passou a ser utilizado muito melhor do que aqui. Por quê? Porque houve um aprimoramento da utilização dele. Ele é rápido, ele não para tanto jogo. Olha, tem VAR aqui no Brasil que para jogo 5 minutos, 6 minutos. É muito tempo. A ferramenta aqui não está usada. E ninguém enche o saco do juiz, não. Ninguém vai lá encher o saco do juiz também. Ó. E outra coisa, o Daniel Pomeroy até falou uma coisa importante em relação ao VAR lá fora. O VAR lá fora, ele não fica perturbando o ouvido do cara de jeito nenhum. Mas quem te mandou um abraço foi Hilton e Sávio Pereira Sampaio. A dupla de amigos. Pode ser um ótimo papo para almoçar, para jantar, mas apitando são horrorosos. E quem comanda a arbitragem não sabe nada também, é o árbitro nota 5, no máximo, o tal do Selene. E agora ele fala que o árbitro pode escolher o frame, frumo. Quer dizer, então toma fumo, cara. Então é complicado. A arbitragem do Brasil sempre foi ruim. E a gente não pode dizer que é desonesta, que não tem prova. Mas é arbitragem ruim. Vamos parar por aqui. É ruim. Mas vira e mexe tem escândalo de árbitro comprado, árbitro isso, como tivemos aquele cara de São Paulo, dentre vários, Ivens Mendes, e assim por diante, a história mostra. Mas, enfim, a gente tem que aturar os Cláusios do Aroncos da vida, pitando o jogo. São árbitros, na minha opinião, muito ruins, muito fracos, e tem uma mídia impressionante. Deixa eu botar o Paulo César Oliveira na fita aí. A gente está falando de VAR, Paulinho. Demora, não demora, faz. Eu estou curioso agora, perdoa a minha ignorância. O sistema utilizado no Brasil, eu não sei se você sabe responder, é diferente do sistema utilizado aí na Europa, como o recurso técnico? Como é que é isso aí? Você pode me dizer? As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, ao Mário Silva, ao Carlos Borges, ao Jorge Ramos e a todos que, através da TV Max, acompanham mais um Max Sport, nós direto de Bruxelas, a capital da Europa. Mazella, você fala do VAR. O VAR é basicamente o mesmo e a sofisticação apresentada por vocês aí no Brasil em relação às inovações é basicamente também a mesma nos campeonatos nacionais mais importantes aqui na Europa. O VAR muda um pouco, ganha em tecnologia quando falamos das competições europeias. Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League têm atributos um pouco mais sofisticados. E o Campeonato Europeu, por exemplo, teve ainda mais sofisticação. Mas o VAR continua a ser polêmico e, principalmente, continua a ser interpretativo.
Ou quem poderia esquecer do lance de Cucurella contra a seleção da Alemanha, que eliminou a seleção alemã do torneio e que foi, obviamente, uma mão muito clara que vista por todos. Um braço mais ou menos aberto, a bola em direção à baliza, o desvio claramente da trajetória da bola que iria em direção ao gol. E apesar disso, o árbitro não quis ir ao VAR verificar o lance, marcou absolutamente como jogada normal e, naturalmente, gerou muita polêmica. As pessoas realmente reclamam e muitos torcedores ficam abalados com certas decisões, mas o mais importante é que ainda não há um critério. E o futebol, quando vem para ser interpretativo, traz muita polêmica. É o caso do VAR, que foi lançado para dirimir dúvidas, para ser realmente um marco divisor de águas entre futebol duvidoso e futebol absolutamente liso. O que acontece hoje em dia é basicamente o oposto. As decisões são polêmicas, são realmente feitas de maneira muito estranha e certos jogos ficam aí em questionamento. O VAR, por isso, continua a trazer polêmica ao futebol. Tá legal, Paulinho. Valeu mesmo. Jorge, bota o Jorge na tela, Mateuzinho. Matheus Pompeu. Jorginho, faz a pergunta para ele. Não, a minha pergunta é a seguinte. Agora, recentemente, o Benzema fez elogios rasgados ao Vini Júnior, dizendo que ele está jogando uma bola redondinha e que deveria ser, pelo menos, eleito o melhor jogador do mundo. Eu quero saber, né, porque tivemos aí o final da Eurocopa, tivemos o final da Copa América. Na Copa América o Vini não foi bem, mas ele tem uma história já no Real Madrid, durante 2 anos, eleito o melhor jogador. Como é que você vê essa situação? É possível, né, dentro do momento, ele ser eleito o melhor jogador do mundo, Paulinho? Jorge, isso é mais uma polêmica. Karim Benzema e Vinícius Júnior. Mas nesse caso, uma polêmica pelo outro lado positivo. Afinal de contas, quem não se recorda de Karim Benzema, ainda jogador do Real Madrid, principal estrela da equipe, criticar de forma aberta o companheiro de equipe, pedindo para que os jogadores sequer passassem a bola a Vinícius? Bom, isso modificou. O Vinícius Júnior cresceu no seu futebol, é um jogador muito importante no Real Madrid e fundamental para as conquistas do Real na temporada, claramente merecedor também, um dos merecedores da Bola de Ouro na temporada. Karim Benzema, em declarações recentes, disse que o jogador é o único capaz, no elenco do Real Madrid, de modificar o curso do jogo. É uma opinião completamente diferente daquela opinião dada há muito tempo atrás, onde Karim Benzema considerava o Vinícius Júnior um jogador que prendia demais a bola e que visava o jogo individual em detrimento do jogo de equipe. Isso certamente mudou. Benzema é hoje um dos principais apoiadores da Bola de Ouro a Vinícius, e o certo é que o rendimento do jogador brasileiro contribuiu diretamente para a alteração clara e visível de opinião de Karim Benzema em relação ao seu favorito para a Bola de Ouro. Valeu, Paulinho. Segura aí, irmão. Segura, Paulinho. Daqui a pouco o Carlos Bosch está pegando no meu pé o programa todo e Mário Silva, que está pronto para entrar em campo para jogar pelo Sporting. É Sporting que fala lá, não? Sporting, é isso? É o Sporting. Sporting. O Bosch é de verde também, Sporting. O Bosch é de verde hoje. Rapidamente... Aliás, eu e Bosch fizemos um jogo do Brasil e Portugal no antigo José Alvalade, não esse novo. Eu e ele. Eu não conheço. Eu conheci o Estádio Velho das Antas, no Porto, e conheci o antigo do Benfica. O do Sporting eu passei por fora, não tive oportunidade. E desfilei minha categoria, viu, Jorge? No Porto, jogando uma pelada nos Salgueiros. Parecia entendeu? Eu e Ernesto Paulo no Mundial de 91, Júnior. O Brasil foi vice-campeão com o Lamolina metendo a mão na gente, como sempre, árbitro argentino metendo a mão na gente. A gente perdeu, acho que de 1-0 nos pênaltis, negócio desse. Aí você foi expulso de Lisboa? Não, é do Porto, no Porto. Do Porto. Foi expulso de lá? Joguei pra caramba. O estádiozinho acanhado não era a altura do meu futebol. Mas, enfim, vamos em frente. Olha só, vamos embora. Aqui, ó, rapidamente, um assunto sério, que aqui no Brasil não teve muita repercussão, mas é rapidinho para a gente fechar o bloco, está quase em cima da hora já. Quase não teve repercussão, eu não sei se é exagero nosso ou não é exagero, a respeito, o Bosch, do canto racista dos jogadores argentinos depois do título da Copa, da Copa América. Isso.
Esse negócio do racismo está no mundo inteiro, né? Mas, como disse o Vina Júnior, quando a primeira vez que teve a questão do racismo contra ele, se você não for e não punir, mas punir mesmo, é punir que nem aqui, por exemplo, aqui não adianta que aqui pune, bota o cara para não ver 20 jogos, aí ele... você não pode ver 20 jogos com a camisa da torcida. Aí o cara vai com a camisa normal e ele entra no estádio e tudo. Então, eu acho que, inclusive, nesse jogo Flamengo e Atlético Goianiense, que é domingo, vai ser pela primeira vez, vai ter ingressos com digitais, né? Como é que se diz? Com reconhecimento facial. Isso, com reconhecimento facial. Então, tem que ter... Mas então, o Mazella, não adianta, tem que ter punição. Vão se falar, fala. Tem que ter punição, sabe o quê? Ou no dinheiro, ou então punir o clube. Bom, cantos racistas não podem ser aceitos, né? Agora, os nossos irmãos, que não deixa de ser uma sacanagem que ele faz com ele, não gostam da gente. Eu vou ser claro, se não gostar, comumente. Os nossos irmãos não gostam da gente. Não gostam. Talvez porque a gente fala em português, eles falam em espanhol, eles se acham europeus, eles não são, eles são sul-americanos, e eles sempre nos chamaram de macacos, pretos ou brancos, negros ou brancos. Brasileiros sempre foram chamados por argentinos, eu já estive lá umas 5 vezes, por macacos, macaquitos, não só por ser negro, branco porque imita, é uma série de ofensas. Eles não gostam da gente, certo? Então tem que ser punido para aprender. Cantos homofóbicos, cantos racistas precisam ser expulsos. Não podem ficar no ar, não podem aparecer, certo? Agora, seria chato, né? Eu ficar dizendo na rede social, por exemplo, que o Lionel Messi dizem que ele é autista e usar isso como ofensa, ele não ia gostar. Então tem que perguntar a eles se gostam também de fazer cantos racistas. Que o vento que venta lá, venta cá. Mas os argentinos, com raras e meritórias exceções, eu já tive várias vezes, não gostam da gente. A não ser quando a gente está gastando nos restaurantes. Não, eu acho que é uma falta total de respeito e que existem países que têm leis para isso e outros que não têm. A Espanha não tem, a Argentina não tem, e é necessário que existam as leis para a punição. Esses cantos são abomináveis, né? Deveriam ser banidos mesmo, mas só através da lei. Nós tivemos recentemente aí casais dançando aqui no Rio de Janeiro, imitando macacos. Isso já vimos em arquibancadas acontecer. Então, só a força da lei para que isso possa acontecer. E uma pena, que deve ser uma pena pesada, pode ser até pecuniária, em dinheiro e prisão, e ali dentro ter escolinha para que possa ser mostrado, né, tudo aquilo que passa uma pessoa que sofre preconceito, que é uma coisa horrorosa, qualquer tipo de preconceito, né? E a conta chega, amigo. De uma forma ou de outra, a conta chega. Então, eu sou absolutamente favorável à punição, sim, Mazella. Vergonha desses jogadores argentinos de seleção, uma vergonha. É só para dizer para o argentino, ver a renda per capita de um, de outro, ver a balança comercial de outro, e ver quem é mais desenvolvido, quem tem mais independência e quem está numa situação muito pior. Então, eu nunca chamei de irmão, porque eles não gostam da gente, também não gosto deles, então eu sou muito claro, não fico em cima do muro. Uma vergonha inadmissível, um péssimo exemplo, e como o Jorge falou, tomara que a conta chegue. Se olha no espelho e olha a gente para ver quem é muito pior. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo.
byebyelixo.com. Muito bem, e a reta final do nosso Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco, meia-noite. A resenha é raiz da televisão brasileira, aqui ninguém passa pano, aqui a gente fala o que pensa, você concorda, discorda, mas há 6 anos no ar. O importante é a gente interagir, trocar ideias com vocês aqui na nossa TV Max, na NET, em outras plataformas também. Oferecimento de Rede TV, comprar para aqui aluga é muito melhor, e de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, Zil, como diria o nosso saudoso Ed Musarif, nosso grande Zazá de Friburgo. Olha só, alguns assuntos tratados, de volta o Jorge Ramos, Carlos Bosch e também o doce e querido Mário Silva, irmão do Manuel Nogueira. Vamos começar esse terceiro bloco. Rapidamente, Bosch, já falamos do declaração do Gabigol, não foi? Já falamos do programa? Já foi falado do acrescentar. O Fluminense na estreia do Thiago Silva vencendo o Cuiabá. O que você achou? Não achei nada de diferente. Diz que o Paulo Henrique Ganso, eu escutei inclusive os comentários finais do seu canal, o Ricardo Mazera. Jogou muito. Jogou muito, mas é aquele negócio. O Ganso vai jogar muito hoje, vai jogar 9 partidas ruins, porque ele é um jogador clássico. E o futebol hoje não pode ter jogador clássico. O Martinelli, vocês falaram que não foi bem, né, na partida. O garoto entrou bem. E eu acho que, não sei quem falou no seu canal, dizendo o seguinte, que a importância da garotada chegar, como no Vasco, por exemplo, nas 4 partidas seguintes, que conseguiu uma sequência de vitórias, é a garotada. Porque se o Cano não está dando certo, bota o Cauã lá, Cauã Elias lá, para marcar gols. O garoto teve frieza e tudo. Bota, o que não está bom, bota outro jogador lá, o Isaac. Então você tem que botar a garotada para jogar. Eu acho que o Fluminense continua não jogando bem. Desgringolou completamente o Fluminense. Ô, Mário, o detalhe é o seguinte, o Bosch tem razão, o primeiro tempo foi muito ruim do Fluminense, o segundo tempo o time melhorou, mas a vitória. Fechar a lanterna é muito relativo, 11 pontos, na minha opinião, está na última colocação, ao lado do Atlético Goianiense, mas dá uma moral e tem um jogo muito importante, quarta-feira, amanhã, 9h30 da noite, no Maracanã contra o Palmeiras. Você acha que a dona Tereza passou? A sonoplastia eu sei que é da dona Tereza, fica tranquilo. Fica tranquilo, a sonoplastia eu sei que é da dona Tereza. Manda um beijo para a nossa querida Maria Tereza, com a qual tive o prazer de encontrar no restaurante a semana retrasada, você como um belo marido levando e depois indo buscar. Realmente é um sucesso. Verdade. Manda um beijo para a dona Tereza aqui. É o seguinte, o Thiago Silva, bem ou mal, não está 100%, mas deu uma alta tranquilidade à zaga, né? O Thiago Silva deu à zaga uma questão de tarimba, de tranquilidade. Eu vi ele já comandando, já era o capitão. A situação do Fluminense não é brincadeira, é uma situação complicada, como dos outros que estão na zona do rebaixamento, porque nós vamos já para a última rodada do turno, né? E o Fluminense já pega uma parada indigesta com a minha torcida, é claro, eu sou carioca, não poderia torcer contra o Fluminense. Cínico. Não, cínico não, o Fluminense cínico. Também Cara de pau, cínico. Agora, o Mário é um brincalhão, né? Eu acho o seguinte, eu acho que o Mano Menezes, que já teve momentos melhores, pegou é uma bucha. Só pegou porque estava sem mercado, que é uma bucha você pegar um time agora, sem nenhuma sacanagem, que está com 11 pontos, vamos dizer, a 20 pontos, a 30 pontos do limite. 41 pontos não cai. São 10 vitórias. São 10 vitórias em 20 jogos. Pode conseguir? Pode. Né? Porque joga a última rodada, depois vai jogar. Eu não sei se tem jogo adiado para o Fluminense jogar. O Atlético Paranaense tem um jogo adiado. Tem um jogo a menos. São 21 jogos.
você tem que, no mínimo, ganhar 10, ou senão vai complicar. Vai complicar. Agora, eu gostaria de saber, Marcelo, o que aconteceu no Fluminense? Você está entendendo? O que aconteceu? O que houve lá? A gente não, infelizmente, a gente não vive mais o dia a dia. A gente, como diria o grande Zildo Dantas, seu amigo de longa data, Marcelo, nós estamos presos do lado de fora. Então vamos para casa. Porque a gente não consegue entrar. A gente não consegue ver treino. A gente não vive o dia a dia como nós, eu, você, Bosa, Jorge Ramos um pouco menos, vivemos. Certo? Eu e você, Marcelo, cansamos de morar nos clubes que cobrimos. A gente não vê isso, nós também. Então você começa a supor que é isso, supor que é aquilo. Agora, eu gostaria, sinceramente, de saber o que houve com o Botafogo ano passado, o que houve com o Fluminense. Eu gostaria de saber. Ô Jorge, eu gostaria de saber o que você pensa, já projetando, já se pode falar do Cuiabá também, do Fluminense, novo momento, Thiago, volta do André, venda do André, o Área chegando, o menino se enfermou, muita coisa pode ser falada, mas já projetando o jogo de amanhã, Fluminense e Palmeiras, que a sua opinião é muito importante para um jogo em que a vitória é fundamental. Fluminense vencendo o Palmeiras, deveremos ter no público amanhã quase em torno de 50 mil pessoas, 36 mil ingressos já foram vendidos, segundo informações. Eu acho que conseguindo essa vitória, Jorge, o Fluminense dá um passo importante. Que eu quero a sua opinião a respeito do jogo de amanhã? Não, você tem toda a razão. A vitória, se o Fluminense conseguir essa vitória diante do Palmeiras, é uma vitória que dá um espírito de grupo, de força muito grande. Eu acho que foi muito importante a vitória, mesmo que tenha sido uma vitória difícil, esse 1-0 na estreia do Thiago Silva, porque cortou aquela sequência de derrotas. O Fluminense vinha de, 6, 7 jogos sem vencer. Então, houve a interrupção. Isso cria um espírito de corpo melhor na equipe, dá uma maior tranquilidade. Não quer dizer que ainda que já está tudo garantido. O Fluminense tem 6 pontos de diferença do 16º colocado, que é o Cuiabá. Tem que focar. A vitória diante do Palmeiras, se acontecer, respondendo a sua pergunta, fantástica. Acho difícil? Acho muito difícil. Muito difícil. Mas futebol tem sempre aquele percentual que está fora da curva, né? E pode acontecer. Agora, o que aconteceu também, perguntaram o que aconteceu ao Botafogo, o que aconteceu ao Fluminense, o que aconteceu também ao Flamengo, né, no ano passado, que perdeu, de todas as disputas, perdeu. Então, o problema, às vezes, são coisas internas que a gente não sabe, o Mário ressaltou isso, hoje a gente não sabe tudo o que acontece, e às vezes acontecem coisas que não tem explicação. Né? O desanda daqui, um jogador que é principal se machuca, fica fora, perde a liga, o técnico vem, aí são, né? E tem situações, eu, por exemplo, não sei o que aconteceu com o Flamengo no ano passado, não sei, um time tão bom, né? Um time que está disputando tudo, perder todas as disputas, né? que entrou tirando o campeonato carioca, né? Não, ano passado não. Perdeu, foi bicampeão ano passado. O Flamengo foi campeão esse ano. Foi tanta coisa que. Exatamente, você tem toda a razão. Então perdeu tudo. Então, é uma coisa assim, meio inexplicável. Agora, a pergunta é essa: que o Mário deixou no ar, a pergunta é que todo mundo quer saber. O que aconteceu? Eu não sei, porque a gente não vive mais ali. A gente tem algumas informações, infelizmente, algumas informações lá de dentro, de algumas pessoas. O jogador se machuca, não diz nem o que ele tem? Não pode falar mais. É isso. Então, eu acho, agora, respondendo diretamente, eu acho dificílimo o Fluminense vencer o Palmeiras, mas tem, há controvérsias, né, como diz o outro, tem ali uma possibilidade percentual pequena, mas ela existe. Tem duas coisas, mas tem duas coisas que estão parecidas do Flamengo com o Fluminense. O Flamengo não teve uma pré-temporada naqueles 5 compromissos que teve a Supercopa, depois Mundial, depois Recopa e tudo misturado. O Fluminense é a mesma coisa, só que o inverso. O Fluminense terminou o ano depois de todo mundo e quando voltou, já não voltou. Então, essas duas coisas são altamente ligadas ao Flamengo de 2023 com o Fluminense de 2024.
O Mário, faz uma pergunta para o Paulo, para liberar o Paulo em Bruxelas, Bélgica, capital da Europa. Meu caro Paulo César, já que eu estou com a camisa do Sporting de Lisboa, eu quero saber uma coisa. Como é que é comentado em Portugal esse grande momento de técnicos portugueses no Brasil, né, em outros lugares, como um exemplo maior, Abel Ferreira, que já ganhou tudo com o Palmeiras. Como é que isso é comentado pela imprensa? Como é que faz isso? Mário, a questão do sucesso dos treinadores portugueses no futebol europeu e no futebol mundial deve ser levada em consideração analisando alguns aspectos. Em Portugal, obviamente, por ser o país desses técnicos, é sempre mais barato, mais em conta ter um técnico português. Atualmente, até as equipes portuguesas de top, Porto, Benfica e Sporting, têm a tendência a contratar técnicos da casa e, claramente, economizar com qualidade. Mas a formação desses treinadores foi realmente muito importante. O nível que foram elevados foi também significativo para uma maior opção de escolha em termos de outros países europeus. O técnico português tem evoluído e muito, como vocês sabem muito bem, especialmente no futebol brasileiro, dando um salto qualitativo e impondo claramente os novos princípios de formação desses treinadores. Muito embora seja muito difícil ainda fazer uma avaliação total, mas o sucesso maior do técnico português, fora, obviamente, Portugal, é sem dúvida aí no Brasil. Aqui na Europa, no continente em geral, há alguns casos importantes, diria especialmente Mourinho, por exemplo, mas não é de grande montra, não é de grande vulto o sucesso dos técnicos portugueses fora do país e especialmente no continente europeu. Na África e no Brasil, na África, digo África de língua oficial portuguesa, Angola e Moçambique especialmente, os técnicos portugueses também têm feito trabalhos muito positivos e por isso são, cada dia que passa, mais requisitados. Paulinho, segura aí, para te liberar mais um detalhezinho. O nosso intérprete, até falei errado, vamos mudar até o texto. O nosso intérprete também está errado. O nosso, como é que eu vou falar, Borges? Intrépido. Pode ser? Intrépido. Eu fiz essa onda toda, passei recibo, para saber o que você vai perguntar para o nosso doce Paulo César Oliveira. Tem que perguntar sobre as Olimpíadas. Ele está pertinho lá, Paris. Paris ali é 3 horas de... aquele bala, vai de Bruxelas a Paris. Bala é o trem, explica. Bala é o trem. O trem, aquele bala. Não é bala aqui, nem aqui, não. É bala o trem. Aí vai a Paris, meu querido Paulo César Oliveira, como é que está a questão da segurança com a mudança política do governo da França também, essas situações todas? Como é que está a questão da segurança para essas Olimpíadas que está começando, está batendo na porta essa semana, já estão começando. Inclusive, amanhã já tem bola rolando, já tem bola quicando. Borges, há poucos dias do início dos Jogos Olímpicos, vamos a um tema que realmente é muito interessante, muito importante. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, a segurança nos Jogos Olímpicos de Paris. Como vai gerir a situação o governo francês? Mergulhado em uma crise sem precedentes, em um momento muito difícil e delicado, a cada dia que passa com mais dúvidas, especialmente do povo francês, e perdendo claramente em popularidade, o governo do presidente Emmanuel Macron sofre e sofre muito. Mas, em termos de segurança, tenta fazer o máximo para que os Jogos Olímpicos possam ser passados sem qualquer problema. O que não vai ser fácil. E eu digo com antecedência, vai ser muito difícil que não haja qualquer ataque e que os Jogos Olímpicos se desenrolem do princípio até o final sem qualquer tipo de problema. Um dos pontos mais importantes foi a tentativa de esvaziamento da cidade de Paris, fazendo com que, desta forma, a segurança seja muito mais facilitada. Esse critério de segurança também é muito questionado, porque muitas artérias importantes da capital francesa vão estar interditadas ao público. Alguns locais haverá inclusive um especial passe necessário para a sua frequentação, o que já foi inclusive
muito questionado por certos políticos franceses, especialmente a oposição a Emmanuel Macron e ao seu governo. A situação não vai ser nada fácil em termos de segurança e as medidas apertadas, especialmente nos pontos mais importantes em termos turísticos, Musée du Louvre, Torre Eiffel, Arc de Triomphe, assim vai ser desde o início dos Jogos Olímpicos até o final. Os aeroportos também de Orly e Roissy-Charles de Gaulle terão também uma vigia especial. E tudo vai ser tentado e coordenado no intuito de que qualquer atentado aconteça. Vai ser realmente um desafio à popularidade do governo francês, um desafio ao continente europeu em um todo e um desafio especialmente ao cidadão francês que vai se ver privado durante 21 dias dos seus principais pontos turísticos em detrimento de uma segurança maior nos Jogos Olímpicos. É o nosso ponto final por hoje, marcando o encontro para a próxima semana e você, como sempre, direto nesse TV Max, nesse Max Esporte. E nós, aqui de Bruxelas, a capital da Europa. Valeu, Paulinho. Semana que vem tem mais, irmão. Tem mais gente. Os mosqueteiros, a rainha do Mazela, todo mundo aqui no Max Esporte. Nossos encontros de toda terça-feira, 8 da noite, Repeteco, meia-noite. Tá gostando? Tá se amarrando? Espero que sim. Indo para o 6º ano. Alô, de Boné. Alô, Mário Reis. Alô, Mário. Já voltei lá, hein, Mário? Tá tranquilo, Mário? É isso aí. Vamos em frente. Bota de novo os mosqueteiros na tela, Mateuzinho, por gentileza. Olha só, amanhã tem Fluminense Palmeiras, já falamos. Botafogo pega quem amanhã? São Paulo, lá no Morumba. Não é na Morumba mais, não. Agora é Morumbis. Mas ele não está pagando a gente aqui, vai virar Morumba. Se pagasse, vai virar... Entendeu? Olha só, Jorginho, o teu fogão amanhã. O que você espera do teu Botafogo amanhã contra o São Paulo? O São Paulo na capital bandeirante. O Botafogo vive um bom momento, né? Não está ainda totalmente azeitado, mas as contratações, o Igor Jesus, que chegou, mostrou que é um jogador que cabeceia bem forte pra caramba, está querendo jogo. O Júnior Santos está fora, né? Me parece que não joga, porque sofreu ali ia haver uma avaliação do departamento de membros, a gente nunca sabe direito, porque não tem tantas informações, mas eu acho que o Botafogo faz frente ao São Paulo, tem amplas condições de vencer e somar pontos na liderança do campeonato. Não resta dúvida nenhuma. O São Paulo vem até de um resultado de um empate, né? E perdeu uma posição para o Fortaleza. Fortaleza assumiu a 4ª colocação, o São Paulo caiu para a 5ª colocação. Mas eu acho que é um jogo que o Botafogo tem amplas possibilidades de vencer. Alguém pensa diferente do Jorge? Borges ou Mário? Eu acho que não. Acho que o Botafogo está indo no bom caminho. Eu acho que, pelo que eu vi do São Paulo, no empate com o Juventude, vai passar o rodo. Eu acho que vai passar o rodo. A não ser que as coisas mudam, né? Futebol tem dessa... Cada jogo é um jogo. Cada jogo é uma história. Cada jogo é uma história. O Botafogo é mais cheio. O Botafogo está firme no campeonato. O Botafogo está convencendo. Esse Portuga, na minha opinião, ele teve um encaixe legal. Com o time do Botafogo. É o líder. Então, pelo que eu vi do São Paulo, acho que não deve ter muita dificuldade. O problema do Botafogo, o que eu fiz o jogo do Botafogo, que foi contra o Palmeiras, excelente jogo, como disse o Jorge Ramos, excelente jogo em alta velocidade, como a gente vê na Europa, o jogo Botafogo-Palmeiras. É o problema no segundo tempo, quando ele precisa trocar as peças. As peças não são no mesmo nível do pessoal da... Mas os reforços já chegaram, Borges. O problema é que o Almada está na seleção... na Olímpica. Não, eu estou dizendo... Mas o Botafogo está tendo peça. O Textor lá, que mais uma vez fez uma acusação esquisita ontem, dizendo que tinha jogadores, que a inteligência artificial, que teve resultado. É um negócio meio... O Textor é meio biruta de vez em quando. Mas não, eu estou dizendo, na sequência do campeonato, não. Eu estou dizendo no momento o que ele tem dificuldade. Quando ele faz as trocas, o time cai um pouquinho no segundo tempo. Tanto que o Botafogo precisa muito do John, que é outro goleiro que está aparecendo muito bem, como apareceu o Lucas Pé, no time do Botafogo. Entendeu? Eu acho que as peças, logicamente, as coisas estão se encaixando. O Botafogo está levando uma vitória em cima de vitória.
E o Botafogo está muito bem. Tem que estar com o pé no chão, diferente. Porque o que aconteceu com o Botafogo ano passado é a mesma coisa que aconteceu com o Flamengo em 2019, que não acontece toda hora. Né? Não acontece toda hora. Coisa bem diferente. Fala, Mário. Marcelo, um pequeno espaço, não para o meu abraço. Seguinte, o que ele falou é grave, gente. No país dele, ele não fala isso sem provar, não. É grave. Ele disse que jogadores do Botafogo, negócio de site de aposta, o que ele falou? A mesma coisa que falaram do Lucas Paquetá. Falou sem prova? Não pode. Então apresenta as provas. Faz isso lá no país dele e vê se a giripoca não vai piar. Ele deu a entender que o Botafogo perdeu alguns jogos por causa disso. Absurdo isso, gente. É um absurdo. E o Botafogo não joga por causa do... Não, o Vasco não joga com o Cuiabá, não é isso? Não joga com o Cuiabá, joga adiado. Joga adiado do Vasco. E o Vitória pega o Flamengo lá na Salvador, Bahia. Não é isso? Sim. Tem condições normais de temperatura e pressão, o Flamengo deve vencer. Até, como o Mário diria, para ajudar o co-irmão Fluminense. Mas também gostaríamos que vocês nos ajudassem com uma vitória. Nós vamos maiúscula. ganhar. Mesmo com o Jorge Ramos achando que a possibilidade é mínima, o Fluminense vai ganhar do Palmeiras. Podem me cobrar aqui. Vai ganhar do Palmeiras. O Jorge Ramos está secando o Fluminense. Estou dizendo aqui, está secando o Fluminense. O Jorge Ramos é equilibrado, ele não está secando. Ele tem uma opinião a respeito do momento do Tricolor e do momento do Parmeira. Então... Mas ele, olha só, ele como botafoguense vai torcer pelo Fluminense. Lógico. Eu, como rubro-negro, vou torcer pelo Fluminense. E você, como Fluminense, vai torcer pela vitória da Bahia. Ou não? Deixa que o Fluminense vença também. O Fluminense tem que fazer o seu papel. E depois a gente vê como é que fica. Olha só, o programa está estourando com esse sorriso bonito, lindo, que encantou. Errou! Ninguém acertou! Bota o sorriso dele, Mateuzinho. Não tira o cara, Mateus. Deixa o cara aí, Mateus. Pô, esse sorriso que encantou, que enebriou Elizabeth. Esse casamento lindo, quer dizer, com esse sorriso, o seu placar para Fluminense e Palmeiras. 3-0, 3 gols de Cauã, Elias. Vai ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Escreve o que eu estou dizendo. 1-0 Fluminense, gol de Cano. Cara, olha, o jogo difícil, não dá palpite nesse jogo. Mas eu vou, mesmo achando que é difícil, eu vou torcer, e eu, como torcedor, né, desse jogo pelo Fluminense 1-0, e o gol vai ser do Thiago Silva de cabeça. Vá anotando, Mário, que a gente não acerta nada, vá anotando. Agora, já com o Jorge, começamos com o Jorge agora, o jogo do seu Botafogo, o Fogão contra o São Paulo no Morumbi, não vou falar bis, um bi. 1-0 Botafogo. Eu vou repetir, 1-0 Botafogo, gol de Luiz Henrique, chapa. Mete para o Caleri, que o Caleri faz gol. 1-0 São Paulo. Olha! Podia deixar passar em branco. Agora, Jorge, vou deixar você por último, hein? Quero ver. Vitória e Flamengo no Barradão, Salvador. Mário. 1-0, gol de Gabigol, que vai entrar no segundo tempo. Fala, Bolinha. 5-0. Olha aqui, escuta só. 5-0 Flamengo com 3 gols do Gabigol. Jorge, o remédio passou efeito. Olha, fala. Respondendo a você, diretamente ao Mário Silva, o Flamengo vai vencer esse jogo, né, com um gol, né, do Gabigol, como diz o Mário. Mas respondendo ao Borges, o Flamengo vai perder esse jogo com um gol contra do Fabrício Bruno. Muito bom. Bota os quatro para me despedir aqui. Muito bom. Programa maravilhoso. Espero que em casa, deixa os 3 na tela comigo aqui. Os 3, vocês tenham gostado. Informação, debate, brincadeira, um programa leve. Acho que do jeito que você gosta, por isso que nós temos uma das maiores audiências. Eu agradeço a você pelo carinho. Semana que vem tem mais. Tem Borges, tem Mário, tem Jorge, tem Luciana, tem Bocão. Fala, esqueci de alguém, não? Não, eu queria fazer uma reclamação aqui. Só o senhor é que tem a torcida do Fluminense atrás. Por que eu não tenho do Flamengo, o Mário tem do Flamengo e o Jorge do Botafogo? Eu vou responder como se fosse Jorge Ramos. Caneca. Vou responder para encerrar o programa.
coce o seu dinheiro no bolso e mande fazer um painel. Boa noite. Certo, Jorginho? Acabou o problema. Acabou o problema. Gente, semana que vem nós nos vemos aqui no Max Sport. Uma ótima semana. Que o Flusão vença, que o Mengão vença e que o Fogão vença. O Vasco não joga, fica para o final de semana. A gente se vê. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser. Bye, bye, lixo, bye, bye, lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye, bye, lixo, garante economia pra dona de casa. Bye, bye, lixo. Bye, bye, lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com